Com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Kulashaye pranashanti kula dharma sanatana dharmenaste kulam kritisnam adharmo bibhavati uta. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 1, verso 39. Práticas irreligiosas é o que mais... É só o que tem por aí, né? Práticas irreligiosas em nome de religião, em nome de práticas religiosas, fazem práticas irreligiosas. E é vergonhoso, né? Tem umas aí que é vergonhosa, descarada, ladruagem, em nome de religião, né? É por isso que os leigos dizem que religião é ruim, Bímola, porque eles não conhecem religião e acham que essas práticas irreligiosas são religiosas. E aí sai falando que religião é uma coisa ruim, que não é uma coisa boa. Por quê? Essas práticas são irreligiosas. No sistema da instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, existem muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescer apropriadamente e alcançar valores espirituais, ou seja, ocupar todos os níveis da sociedade no serviço prático e amoroso a Deus, para que haja paz, felicidade e satisfação no mundo inteiro. É para isso que existe o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Os membros mais velhos são os responsáveis por tais processos de purificação na família, começando no nascimento até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares de purificação podem parar e os restantes membros jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e de tal modo perder a sua oportunidade para a salvação transcendental. Portanto, por nenhum motivo os membros mais velhos da família devem ser mortos. Por outro lado aqui é Arjuna dando mais uma desculpa para não fazer o que Krishna manda, né? Nós todos somos Arjuna nessa fase. Uns porque não sabem que Krishna é o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos, e outros que sabem e não querem fazer o que ele manda, o que ele orienta e o que ele passa como dever, deve ser feito. Mas fazer o que, né, Bímola? Vamos torcer para que todos nós, Arjuns, nos iluminemos e cheguemos ao ponto de fazer o que Krishna fala, porque senão é o que ele fala lá, é o que ele fala lá no fim do capítulo 18, Bímola. Arjuna, já te falei tudo. Se você fizer o que eu te mando, você vai se dar bem. Se você não fizer o que eu mando, você estará perdido, cada vez mais perdido. É rádio, Bímola, não é televisão, não. Quando a irreligião predomina na família, Krishna, as mulheres da família se corrompem, e da degradação das mulheres, descendente de Vrishni, vem progenie não desejada. Está vendo? Quando as mulheres da família se corrompem, se degradam, tem mulher, né, que se sente envergonhada de ver o que está acontecendo aí na internet, né? Só sensualismo, só luxúria, só exibição, degradação completa, em nome de liberdade, em nome de progresso, né? Quem inventou isso foi os homens, né, Bímola? Os homens inventaram isso para usarem as mulheres como objetos descartáveis. Usa e descarta.
A liberdade é essa, a liberdade de ser usada por muitos. Grande liberdade. E aí, o que acontece? Acontece que essas mulheres engravidam e depois quem tem que cuidar? A sociedade. Aí aumenta a carga tributária da sociedade. A sociedade paga tudo, né? Todos os mandos e desmandos da degradação humana. A boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz. Isso aqui é uma máxima, Bímola, tá vendo? A boa população, ou seja, mulheres não degradadas geram bons filhos. E bons filhos trazem paz à sociedade. Agora, filhos degradados, mães degradadas só trazem vida infernal. Os princípios, vou ler de novo aqui. Não printei, é verdade. A boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz. Deixa eu printar aqui. E para ter pessoas boas, é preciso pessoas religiosas, porque bom é o que Deus acha bom. E ponto final, né? Não é o que as pessoas acham bom. Não o que os líderes da sociedade acham bom. O que eles acham bom não é bom, com certeza. Só criam problemas e teorias furadas. Ou problemas em nome de solução. A boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso transcendental na vida. Os princípios da religião, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, foram projetados de maneira que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso transcendental geral do Estado e da comunidade. E quem projetou foi a pessoa perfeita e completa. Então esse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais é perfeito, porque foi projetado pela pessoa completa e perfeita. Mas, se usado de forma errada, aí não tem como dar certo, né? Tudo que se usa de forma errada não tem como dar certo. Esta população depende da castidade e fidelidade de sua classe feminina. Assim, toda religião de verdade ensina, né, que sexo só depois do casamento. Agora os animais não se casam, então eles fazem sexo qualquer hora, qualquer dia, né? Então quem faz sexo fora do casamento são os animais, né, Bímola? Que os animais não têm essa instituição do casamento. Onde eu estava? Assim como as crianças são muito propensas a serem desencaminhadas, as mulheres são similarmente muito propensas à degradação. Por isso, tanto as crianças como as mulheres precisam da proteção dos membros mais velhos da família. Ocupando-se em diversas práticas religiosas, as mulheres não se desencaminharão ao adultério. Segundo o Chanakya Pandita, as mulheres não são geralmente muito inteligentes e por isso não são dignas de confiança. Assim, as diferentes tradições familiares de atividades religiosas devem sempre deixá-las ocupadas e dessa forma sua castidade e devoção darão nascimento a uma boa população elegível para participar do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Com o fracasso desse sistema, naturalmente as mulheres ficam livres para agir e se misturar com os homens, e assim incorrem em adultério, com risco de população não desejada. É o que aconteceu com os jogadores aí, Bímola. 2 ou 3 jogadores, vira e mexe acontece com um, né? O que acontece? Ele vai aí na noitada, deixa a esposa em casa e encontra uma modelo, entre aspas modelo, né? E aí a modelo atrai ele e o que acontece? Quando põe o fogo perto da manteiga, a mulher é o fogo, o homem é a manteiga. O que acontece quando o fogo fica perto da manteiga, a manteiga fica perto do fogo? Já está derretendo. Vira uma manteiga derretida. E aí, adultério,
Adultério, problema, né? Problema. Então, quando entenderem, né, que não pode pôr o fogo perto da manteiga, vão evitar montanhas de problemas, né? Você vê aí em todos os níveis da sociedade, principalmente no esporte, né? Os esportes. Tem mulher junto? É problema, vai dar problema, certeza, porque a mulher é o fogo, o homem é a manteiga. Põe os dois perto, meu amigo, a manteiga vai derreter e vai fazer o que o fogo quer. Tá bom, sim. Aí depois o fogo fala que é vítima. É vítima porque não foi protegida, né? Como foi falado aqui, a mulher deve ser protegida. Tem muitos detalhes, né? Mas está tudo explicado no Bhagavad Gita como ele é. Então, com o fracasso desse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, naturalmente as mulheres ficam livres para agir e se misturar com os homens, e assim incorrem em adultério com risco de população não desejada. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade. E desse modo crianças não desejadas inundam a raça humana, com risco de guerras e pestilência. Já parei. Não percebeu não, Bímala? Já parei. Tá, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, não. Do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então vamos lá. Paramos ontem, nós paramos onde, hein, Bímala? Aqui, ó. Tá aqui, ó, 25 de fevereiro de 1970, a resposta do professor Stahl. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho d'água, está muito quente hoje, Bímola. Caro Swamiji, fico muito agradecido por sua interessantíssima carta datada de 15 de fevereiro de 1970 com anexo. Temo dizer que sempre que o Senhor cita uma passagem tensionando mostrar que apenas o cantar do nome de Deus, Krishna, é necessário, eu posso citar outra que exige algo mais adicionado. Se meros versos são autorizados, este verso também deveria ser considerado autorizado. E talvez não haja fim para isto no futuro previsível, como também diz Patanjali. Patanjali, credo. Pois vasto é o domínio para o uso de palavras. O que mais tem é especulador por aí. Muito atenciosamente, J.F. Stahl. O Prabhupada tem o patifímetro, o teste, né, para medir se a pessoa é patife ou não. É consciente de Deus? Não, então é um patife. É assim que se mede os Anandas, Swamis, Bhagavans. Meu nome também tem Ananda, Bímola. Paramahansas, Swamis, Goswamis, que mais? Maharajas. Tem que passar no teste do patifímetro. É consciente de Deus? Beleza, não é? É um patife. É o que diz o patifímetro, o teste de Prabhupada. 24 de abril de 1970. Caro Dr. Stahl, fico-lhe muito agradecido por sua amável carta datada de 25 de fevereiro de 1970. Sinto não ter podido responder à sua carta antes, porque estava um pouco atarefado negociando a aquisição de uma nova propriedade, que anteriormente era uma igreja, no endereço acima. Estabelecemos um lugar muito bom para um templo separado, uma sala de palestra, minha residência e as acomodações dos devotos, tudo combinado em um belo local com todos os confortos modernos. Aproveito para fazer-lhe o convite a que venha visitar-nos neste local quando lhe convier.
E se o Senhor me avisar de sua vinda com um dia de antecedência, meus estudantes terão todo o prazer em recebê-lo adequadamente. Quanto à nossa correspondência, na verdade, esta citação e contra-citação não pode solucionar o problema. Em uma corte, ambos os advogados eruditos citam passagens dos livros de lei, mas essa não é a solução para o caso. A determinação do caso é o julgamento do juiz-presidente, de forma que a argumentação não pode nos levar a uma conclusão. As citações escriturais são às vezes contraditórias, e todo filósofo tem uma opinião diferente, porque sem apresentar uma tese diferente, ninguém pode se tornar um filósofo famoso. Por isso é difícil chegar à conclusão correta. A conclusão é, como mencionei acima, aceitar o julgamento da autoridade. Nós seguimos a autoridade do Senhor Krishna Chaitanya, que não é diferente de Deus, Krishna. E sua versão, segundo a escritura védica, é que nesta era, este canto é a única solução para todos os problemas da vida. E isso está sendo realmente demonstrado pela experiência prática. Recentemente houve uma grande procissão de nossos estudantes em Berkeley, no dia do advento do Senhor Krishna Chaitanya. E o público observou o seguinte: essa multidão de homens não é como as demais que se reúnem para quebrar janelas e criar confusão. Isso também foi confirmado pela polícia com as seguintes palavras: os membros do movimento Hare Krishna cooperam completamente com a polícia e seus esforços em manter a ordem pacífica durante toda a parada foram tão bem sucedidos que a interferência policial não foi praticamente necessária. Do mesmo modo, em Detroit houve uma grande marcha pela paz, e nossos homens foram apreciados como anjos na multidão. Assim, este movimento da consciência de Deus, Krishna, é realmente necessário no momento atual, como a panaceia para todos os tipos de problemas da sociedade humana. Outras citações não serão tão apreciáveis nesse momento. Numa farmácia pode haver muitos remédios e todos podem ser genuínos, mas é necessário que um médico experiente prescreva o remédio para cada paciente em particular. Neste caso não podemos dizer, isso também é remédio e aquilo também é remédio. Não. O remédio que é eficaz para uma pessoa em particular é o remédio receitado para ela. Muito atenciosamente, A.C. Bhaktivedanta Swami. Nota final de Srila Prabhupada. Em uma corte de justiça, dois advogados apresentam seus respectivos argumentos relevantes, tirados dos livros de lei autorizados, para decidir uma questão, mas depende do juiz decidir o caso em favor de um dos litigantes. Quando os advogados opositores apresentam seus argumentos, ambos são legais e fidedignos, mas o julgamento é dado em relação ao arrazoado aplicável ao caso particular. O Senhor Krishna Chaitanya dá o seu julgamento, baseado na autoridade das escrituras védicas, de que o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna é o único meio para elevar alguém à plataforma transcendental, e realmente podemos ver que isso é eficiente. Cada um de nossos estudantes que tenha seriamente aceitado este processo pode ser examinado individualmente, e qualquer juiz imparcial considerará fácil perceber que eles têm avançado mais em sua realização transcendental do que quaisquer filósofos, religiosos, yogis, pessoas comuns e etc. Temos de aceitar tudo que seja favorável ao caso circunstancial. A rejeição de outros métodos em uma circunstância particular não significa que os métodos rejeitados não sejam autênticos, mas por agora, levando em consideração a era, o momento e o objeto, às vezes os métodos são rejeitados apesar de serem autênticos. Temos de pôr tudo à prova através de seu resultado prático. Por esse teste, nesta era, o cantar de Hare Krishna constante
mostra ser muito eficiente. Assinado A.C. Bhaktivedanta Swami. Consciência de Krishna, culto hindu ou cultura divina? Ao situar o movimento da consciência de Deus, Krishna, dentro de um contexto histórico-cultural, então vamos parar aqui, né? Consciência de Krishna, culto hindu ou cultura divina? Fica a pergunta aí e nós vamos ouvir a resposta no próximo programa. Página 11, Bímola. Página 11. Consciência de Deus, Krishna. Paramos aí, tá bom? Então tá bom. Página 11. Tá anotado? Tá anotado, então tá bom. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, tá pensando, tá enroscando, tá parafusando. Melhor internet do mundo, Bímola. De vez em quando funciona, né? Não, funciona sempre, mas de vez em quando é mais rápida, mais lenta, depende o dia, a hora. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver na loja em estoque. Tá bom? Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer agora? Agenda. Agenda, Bímola? Tá bom, vamos lá na agenda então. Deixa eu ver aqui. F5, para variar. F5. Pronto, F5, Bímola. O convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E aqui vai o nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepu e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa rádio krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Muito obrigado pela ajuda. Que mais, Bímola? Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado? Tá bom, então vamos lá. Vamos ler. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya
Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shirimá Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmaye Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Peraí, deixa eu tomar água. Peraí, deixa eu pegar mais água. Você vai somar o tempo que eu gasto tomando água. Tá bom, Bíblia? A senhora é a controladora. A senhora é a controladora. Fazer o quê, né? Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Vai limitar eu tomar água. Ai, não é fácil não. Até me perdi onde... tá. Vamos continuar lendo aqui. O Shirimá Bhagavatam. Não é fácil não. Que dureza. Socorro, Krishna. Que cruz pesada. O que eu fui arrumar? Que mato que eu fui lenhar? Onde eu estava? Não, eu estou pensando alto aqui, Bímola. Não é nada não, estou só pensando aqui. Krishna, cruz pesada, essas coisas aí, coisas da minha cabeça, né? Página 280, aqui mesmo, nesse lugar mesmo, 285 aqui. Após dirigir a Kansa essas palavras, a deusa Durga de Yogamaya apareceu em diferentes lugares, tais como Varanasi, e tornou-se conhecida por diferentes nomes, como Annapurna, Durga, Kali e Bhadra. A deusa Durga é célebre em Calcutá como Kali, em Bombay como Mumbadevi, em Varanasi como Annapurna, em Chutak como Bhadra Kali e em Ahmedabad como Bhadra. Assim, em diferentes lugares ela é conhecida por diferentes nomes. Seus devotos são conhecidos como Shaktas, ou adoradores da energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ao passo que os adoradores da própria Suprema Personalidade de Deus chamam-se Vaishnavas, em português, devotos de Deus. Os outros são devotos de semideuses.
Os devotos de Deus estão destinados a retornar ao lar, retornar à morada eterna, ao mundo transcendental. Mas os adoradores de Kali, ou das energias de Deus, estão destinados a viver dentro deste mundo material para desfrutarem de diferentes classes de felicidade material. No mundo material, a entidade viva deve aceitar diferentes espécies de corpos. Prabhupada cita aqui o Bhagavad Gita 1861 e diz que, de acordo com o desejo da entidade viva, Yogamaya ou Maya, a ilusão, a deusa Durga, dá-lhe um tipo determinado de corpo que é definido como Jantra, uma máquina de satisfazer desejos que nunca são totalmente satisfeitos. Mas as entidades se me lembram o que a vaqueirinha falou, Bímola. Ó providência, por que você tem que ser tão cruel? Você une as pessoas que se amam e antes que elas satisfaçam os seus desejos, você as separa. Isso é como uma brincadeira de criança, não faz sentido nenhum. É isso aí que acontece no mundo material, né? Pode pegar o corpo que quiser, que nunca vai ficar satisfeito. Mas as entidades vivas que são promovidas ao mundo transcendental não retornam à prisão do corpo material e vivem satisfeitas, felizes, em paz e etc. Uma lista de benefícios que não acabam mais. No mundo material é uma lista de malefícios que não acabam mais, intercalados com alguns prazeres fugazes, curtos, muito pequenos, prazeres muito pequenos, muito insignificantes, tão prazeroso como uma gota d'água no deserto, não presta para nada, só para iludir, como a miragem, só ilusão. As palavras Jama na Eti indicam que essas entidades vivas permanecem em seus corpos transcendentais originais para desfrutar da companhia da Suprema Personalidade de Deus em Vaikunta e Vrindavana, as moradas eternas e transcendentais. Após ouvir as palavras da deusa Durga, Kansa ficou espantado. Assim ele aproximou-se de sua irmã Devaki e de seu cunhado Vasudeva, os libertou imediatamente de suas algemas e muito humildemente falou o seguinte: Kansa estava atônito com o fato de a deusa Durga ter se tornado filha de Devaki. Uma vez que Devaki era um ser humano, como a deusa Durga poderia tornar-se sua filha? Este era um dos motivos de seu espanto. E como é que o 8º bebê de Devaki era uma menina? Isso também deixou-o atônito. Para variar, De um modo geral, os demônios são devotos da mãe Durga, Shakti, ou dos semideuses, especialmente do Senhor Shiva. O aparecimento de Durga em seu aspecto original de 8 braços, portando várias armas, imediatamente fez Kansa reconsiderar se Devaki era um ser humano comum. Devaki devia ter algumas qualidades transcendentais. Caso contrário, por que a deusa Durga nasceria de seu ventre? Nessas circunstâncias, Kansa, atônito, queria reparar as atrocidades que cometera contra sua irmã, Devaki. Ai de mim, minha irmã, ai de mim, meu cunhado. Na verdade, sou tão pecaminoso que, exatamente como um canibal que come o seu próprio filho, matei tantos filhos nascidos de vós. Tal qual às vezes acontece a serpentes e outros animais. Os demônios costumam comer os seus próprios filhos. No momento atual de Kali Yuga, pais e mães demoníacos estão matando seus próprios filhos no ventre, e alguns sentem até mesmo muito prazer em comer o feto. Já está acontecendo, Isso aqui foi escrito há milhares de anos. Existe há milhões de anos, mas comprovadamente há mais de 5.000 anos. E tem gente já comendo feto. Kali Yuga é assim,
Portanto, a civilização está gradualmente avançando na produção de demônios. E vai aumentar cada vez mais o número de comedores de feto. Vai ser natural, né? Claro, com toda a tecnologia, com todo o avanço eletrônico, mecânico e etc., né? Quanto mais demoníaco um país, mais desenvolvido materialmente eles são. Sendo inclemente e cruel, preteri todos os meus parentes e amigos, portanto, igual a alguém que matou um sacerdote brahmana, não sei a que planeta irei após a morte, seja após a morte, seja enquanto estiver respirando. Não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providência, mente. Eu sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência e matei tantos filhos de minha irmã. Ó grandes almas, vossos filhos sofreram seu próprio infortúnio. Por favor, portanto, não os lamenteis. Todas as entidades vivas estão sob o controle do Supremo Senhor Krishna e não podem viver juntas para sempre. Kansa dirigiu-se a sua irmã e a seu cunhado como Mahabhago, porque, embora ele tivesse matado seus filhos normais, a deusa Durga nasceu deles. Visto que Devaki carregou Durga Deva em seu ventre, Kansa louvou Devaki e o esposo desta. Os demônios são muito devotados à deusa Durga, Kali e assim por diante. Kansa, portanto, deveras atônito apreciou a exímia posição de sua irmã e de seu cunhado. Durga, de certo, não está sob as leis da natureza, porque ela própria é a controladora das leis da natureza. Os seres vivos comuns, entretanto, são controlados por essas leis. Consequentemente, a nenhum de nós se permite que vivamos juntos por muito tempo. Falando dessa maneira, Kansa tentou apaziguar a sua irmã e seu cunhado. Epa, peraí. Calma, Bimala, você está me atrapalhando aqui. Neste mundo podemos ver que os potes, bonecos e outros produtos feitos de barro aparecem, quebram-se e então desaparecem, misturando-se com a terra. Igualmente, os corpos de todas as entidades vivas condicionadas são aniquilados, mas as entidades vivas como a própria terra são imutáveis e nunca são aniquiladas. Tá, vai ficar para o próximo programa. A gente lê de novo, sem interrupção da Bímola, e depois a gente já lê a explicação desse verso também, tá bom? Essa história de corpos de barro, de pó, poeira cósmica, você vai tirar todas essas dúvidas aí, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam e tem outro livro já à disposição, Bímola. Eu vi a propaganda no Face. Aqui, ó. Já está disponível aí até o canto 11, volume 1. Terminou, né, o canto 10, 8 livros no canto 10. E agora tem o primeiro volume do canto 11. Então você já encomenda os seus livros, começa a sua coleção, ou então completa a sua coleção
chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. A gente está lendo começando o 10º canto, né? Estamos começando o 10º canto da coleção Śrīmad Bhagavatam. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Então, peraí, deixa eu abaixar o brilho aqui, entortar a tela. Calma, Bimala, não me apressa não. A Vera lá da Holanda falou, ó, não apressa o Nayana não. É porque ele é ruim de serviço. Ele é ruim de serviço e lento, como a Mahatma lá do templo de São Paulo lá, tá atrasando todo mundo. Eu fico atrasando os ouvintes aqui. Tá bom, Bímola? Tá, sim senhora. Mahatma, o lento. Calma. Me apressa não. Quanto mais apressa, mais eu atraso. Não, não é de propósito não, Bímola. Não, a senhora tem razão. Página 56, linha 3. Vamos lá. Aqui, ó. Embora os discípulos de Srila Prabhupada normalmente se rendessem às suas diretivas, pareciam inclinados a dar ouvidos às promessas dos corretores, muito embora seu mestre espiritual os acautelasse a não fazê-lo. Prabhupada ficou perturbado. Sua pregação em São Francisco estava sendo ameaçada pelos temores de que homens de negócios enganassem sua sociedade, que começara em Nova York. Na falta de outros conselheiros responsáveis aos quais consultar, às vezes, Srila Prabhupada discutiu o problema com Mukunda e outros devotos em seu quarto. Todos concordavam que a transação parecia altamente irregular. Provavelmente Brahmananda estava sendo iludido por falsas promessas. Entretanto, Brahmananda via o Sr. Price como uma pessoa rara, um homem bem-sucedido que queria ajudar os devotos. Embora nenhum outro negociante respeitável jamais mostrasse interesse, o Sr. Price era atencioso e elogioso. Saudava os devotos com Hare Krishna. Brahmananda estava bem ciente da humilde posição social e econômica dos devotos. Quase todos eles eram ex-hippies e eram pobres. Porém, aqui estava o Sr. Price, um homem abastado com abotoaduras de diamante, que sempre se alegrava em vê-lo, apertar-lhe a mão, bater em suas costas e falar com apreço da religião da Índia e do comportamento moral do pequeno grupo de devotos. O Sr. Price recebera um grupo de devotos como visitantes em seu apartamento e elogiara cada um deles. Dissera que Hayagriva era um excelente escritor e que De Volta ao Supremo era a melhor revista no mercado e que seu aspecto mimeografado dava-lhe uma aparência ainda melhor do que as revistas comerciais. Disse que daria aos devotos um projetor de cinema e chegou ao ponto de dizer que, se pudessem levantar algum dinheiro seu, dar-lhes-ia o prédio.
Parece os golpistas do Brasil, né? Golpista é tudo igual, né? Só muda o país. Brahmananda, que via o Sr. Price algumas vezes por semana, saía embriagado com altas esperanças. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, poderia alcançar o sucesso através do patrocínio desse homem abastado. Após deixar o escritório do Sr. Price, Brahmananda reunia os devotos à noite e contava-lhes tudo o que acontecera. Nas noites, quando não havia cantos e danças públicos de Hare Krishna, os devotos faziam reuniões. O Swamiji as denominava Ishtagoshtis, para discutir as instruções dos mestres espirituais, e as conversas sobre o Sr. Price e o prédio passaram a dominar as reuniões dos Ishtagoshtis. Certa noite, Brahmananda explicou o motivo pelo qual dera $1.000 ao Sr. Price. O Sr. Price pedira algo com que trabalhar. Era como um depósito de garantia e era também para uma viagem que o Sr. Price tinha que fazer a Pittsburgh para ver se poderia liberar um pouco de sua fortuna para usar a serviço de Krishna. Um dos rapazes perguntou se havia algum recibo ou acordo escrito. O Swamiji ensinara-lhes a usar recibos, pelo menos entre eles. Gargamuni e Satswarupa, como tesoureiro e secretário, assinavam cada vale e Gargamuni mantinha os vales em fichários. Estes incluíam especificações dos itens, como 50 centavos por um chapéu e $3 por um tênis. Brahmananda disse que solicitara uma declaração escrita do Sr. Price, mas não o pressionara sobre o assunto. De qualquer forma, não era necessário, nem mesmo desejável, já que não estavam sequer tratando de negócios com o Sr. Price, mas cultivando um relacionamento. O Sr. Price era um bem-querente, um amigo, que os ajudava caridosamente. Ele iria pedindo dinheiro, né? Os malandros são assim, eles pedem dinheiro para depois te dar dinheiro. Tá bom, vai nessa. Ele iria fazer grandes negócios, e tem muito golpe na internet agora, né? Muitos golpes. E eles pedem que você pague. Se você quiser receber algum dinheiro, você tem que pagar antes, e depois nunca recebe nada, né? Ele iria fazer grandes negócios e usar a sua influência para conseguir o prédio. Esses $1.000 era só um gesto para mostrar o interesse deles e mostrar aos amigos do Sr. Price que os devotos não estavam brincando, tinham algum dinheiro. De fato, os devotos tinham $10.000, $5.000 em pequenas doações e uma doação de $5.000 de um hippie abastado. Além das doações, o templo tinha uma renda mensal regular de $800, o contra-cheque de $400 do emprego de Brahmananda como professor, substituto no sistema de escolas públicas na cidade de Nova York, e o contra-cheque de $400 de Satswarupa, ganhos como assistente social do Departamento de Bem-Estar. Porém, os devotos não estavam em condições de comprar prédio algum e sabiam disso. Mais uma razão, explicou Brahmananda, no Ishtagoshti, pela qual eles tinham que depender do Sr. Price. Afinal de contas, raciocinou ele, o próprio Swamiji os inspirara a procurarem um prédio de $100.000. O Swamiji sabia que eles não podiam pagar tal quantia por um prédio, exceto de alguma maneira extraordinária. E o Sr. Price calculou Brahmananda, devia ser aquela maneira. O Swamiji queria o prédio. Assim que chegara a São Francisco, ele lhes escrevera: estou muito ansioso por ouvir a informação final da casa. Desejo inaugurar a casa por volta de 1º de março de 1967 e vocês podem fazer arranjos habilmente a este respeito. Os devotos reunidos ouviram as explicações de Brahmananda, simpatizaram e acrescentaram sua própria compreensão de como Krishna e o Swami estavam trabalhando. Houve algumas observações e opiniões contrárias, mas basicamente todos concordaram os relacionamentos de Brahmananda com o Sr. Price estavam ok.
Ao regressarem a Nova York de São Francisco, Kirtanananda e Roy consultaram Brahmananda. Então Brahmananda foi ter com o Sr. Price, que prometeu que, se de alguma forma eles não pudessem conseguir o prédio, ele devolveria pelo menos $750. O saldo do dinheiro representava viagens a favor dos devotos. Mas eles conseguiriam o prédio, garantiu-lhe o Sr. Price. Então o Sr. Price contou a Brahmananda a última. Ele descobrira um financista rico, o Sr. Howe, que quase concordara em pagar todos os $100.000 pelo prédio. O Sr. Price estava trabalhando com o Sr. Howe, que coincidia ser o seu amigo íntimo. As perspectivas pareciam boas, porém os devotos também teriam que fazer a parte deles, explicou o Sr. Price, participando com $5.000. Então o Sr. Price providenciaria tudo ou mais. Peraí, deixa eu tomar água. O Sr. Price marcou um encontro com um arquiteto na Avenida Park e logo Brahmananda e Satswarupa estavam sentados com o Sr. Price e seu amigo arquiteto examinando desenhos. Para dar ao prédio uma autêntica aparência de templo indiano, o arquiteto propôs uma fachada com arcos e, se eles gostassem, cúpulas. Era maravilhoso. Naturalmente, eles não ousaram perguntar-lhe quanto custaria. Porém, o Sr. Price até sugeriu que o trabalho poderia ser feito de graça. Depois que o Sr. Price serviu um aperitivo para si mesmo e para o seu amigo arquiteto e ofereceu um pouco aos rapazes, embora soubesse que eles não o aceitariam, os dois homens ergueram seus copos, sorriram e polidamente brindaram entre si e os rapazes dizendo Hare Krishna. Enquanto descia no elevador, o Sr. Price falou eloquentemente da fé dos devotos em Deus, Krishna. Disse que outros podiam questionar a existência de Deus, mas a coisa mais convincente era a experiência pessoal dos devotos. O testemunho pessoal de vocês, assegurou-lhes o Sr. Price, é o melhor argumento. É algo muito poderoso. E os rapazes concordaram. Mais tarde, entre eles riram sobre o aperitivo, mas ainda achavam que esses homens queriam ajudar. Quando Srila Prabhupada ficou sabendo dos últimos andamentos, não compartilhou do otimismo de seus discípulos. Em 3 de fevereiro escreveu a Gargamuni: Conversei ontem com seu irmão Brahmananda pelo telefone. Alegra-me saber que o Sr. Price prometeu devolver a quantia de $750 no caso de não se fazer nenhum contrato de venda. Porém, de qualquer modo, vocês não devem pagar nem mais um centavo do que já pagaram, quer ao advogado, quer ao Sr. Price, a menos que seja feito um verdadeiro contrato de venda. Essa transação me parece muito obscura, pois não houve qualquer acordo básico antes do pagamento de $1.000, quer com o advogado, quer com a imobiliária. Isso é anticomercial. A menos que haja um acordo básico, que tipo de transação é essa? Se não há nenhum acordo básico, por que tanta perda de tempo e energia? Não posso entender. E se houve um acordo básico, por que mudou tão rapidamente? Portanto, minha mente está perturbada. Já que não houve nenhum acordo básico, qual era a necessidade de apontar um advogado? De qualquer maneira, o meu conselho é que vocês devem consultar-me antes de pagar qualquer dinheiro mais. Porém, espero que vocês façam a transação exitosamente sem mais demoras. Srila Prabhupada também instruíra Gargamuni a proteger os $10.000 no banco e nunca retirar nenhuma quantia que fizesse baixar o saldo, a menos de $6.000. Prabhupada deixara uma conta na qual os devotos eram assinantes, mas ele também tinha outra conta da qual ele controlava o capital. Agora pedia aos devotos que colocassem $6.000 da conta deles na sua conta. Escreveu a Brahmananda que
Esses $6.000 serão transferidos sem demora por mim. Desculpem. Esses $6.000 serão transferidos sem demora por mim, tão logo haja um contrato de venda assinado para a aquisição da casa. Em 10 de fevereiro, o Prabhupada escreveu a Kirtanananda: com relação à casa, eu estava correto em minhas observações de que não havia acordo definido, 3 pontinhos. Em tais negociações, tudo deve ser feito preto no branco. Não se está fazendo nada preto no branco, mas está se fazendo tudo com fé no Sr. Price. Que este negócio seja fechado até o dia 1º de março de 1967 e encerrem o capítulo. Acho que esta é minha última palavra a respeito. Todos vocês são rapazes crescidos, por isso utilizem seu discernimento e fechem o negócio sem prolongá-lo indefinidamente. No entanto, se não forem capazes de adquirir uma casa, isso não significa que encerramos nossas atividades na 2ª Avenida 26. Assim, o problema não é fazer as malas e vir para São Francisco. Então, em 15 de fevereiro, Prabhupada escreveu para Satswarupa: tanto quanto posso verificar da correspondência de Brahmananda, não nos é possível conseguir a casa por muitas razões. A principal razão é que não temos dinheiro para pagar à vista e ninguém irá investir à vista naquela casa, pois nem está reformada nem tem nenhuma renda. É simplesmente utópico pensar que possuir a casa e o Sr. Price está simplesmente dando-nos esperanças falsas. Todos vocês são rapazes inocentes, sem nenhuma experiência do mundo. O mundo traiçoeiro pode enganá-los a qualquer momento. Assim, por favor, acautelem-se do mundo em consciência de Deus, Krishna. Quando Krishna desejar, a casa virá a nós automaticamente. As dúvidas de Srila Prabhupada foram confirmadas quando o Sr. Price escreveu-lhe pedindo dinheiro. Se o Sr. Price tinha tanto dinheiro, raciocinou Prabhupada, por que vinha pedir dinheiro logo a ele? Em 17 de fevereiro, Srila Prabhupada escreveu ao Sr. Price para definir com ele que teria que haver um contrato de venda antes que a ISKCON pudesse realmente adquirir o prédio. Caso haja um contrato de venda, meus alunos daqui e de Nova York serão capazes de levantar o capital muito seriamente. Na ausência de qualquer contrato de venda, tudo parece estar no ar, e o Sr. Tyler ou o seu advogado pode mudar a sua palavra como já o fez. Para aqui, Bímola? Tá bom. Então vamos parar aqui página 60, onde a mensagem de Srila Prabhupada era clara. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar a tradução, o tradutor, né? Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí. Livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.